Beleza, galera. Boa tarde a todos vocês que estão aí conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia aqui do canal Educação. Você já sabe, você já conhece, sabe que toda sexta-feira nós estamos juntos aqui, ó, aqui já, ó. Ah, a Janaína tirou. Pronto. Mas nós estamos juntos toda sexta-feira a partir das 14 horas, tá? Com a nossa aula de Biologia. E sexta-feira é sexta-feira, mas só presta com música. Você é doida demais. Vamos lá? Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais 2 minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto é tempo, você é doida demais. Rapaz, não presta não. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Rapaz, tu já viu um negócio desse, rapaz? Olha o que foi que ele disse aqui. Eu não quero e nem preciso de um amor doido e sem juízo para comigo viver. Pois eu sou aquele homem que pensou lhe dar o nome e você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Você é tão leviana, nisso você não me engana, você é doida demais. Rapaz, tá vendo aí? O cara foi fazer um levantamento da vida dele, né? Viu que a mulher é doida demais. E aí chegou à conclusão de que não vale a pena. E aí, meu amigo? Tem gente, tem amor que não vale a pena, rapaz. Nesse caso aqui, ela é doida demais. Cuidado. Cuidado. Sim. Eu conheço uma boa parte dela, mas tem uns detalhes que eu não. Muito bem. Não, é uma boa parte. Uma boa parte eu conheço. A música é conhecida, ela é Lindomar Castilho. Lindomar Castilho foi um dos maiores cantores de música, música popular, música brega. Infelizmente, protagonizou uma das cenas, um dos capítulos mais tristes que a música popular brasileira já viu, que foi a questão da morte da sua esposa, né, em que ele foi acusado de ter sido o autor. Na verdade, ele foi o autor da morte, mas ele alega, enfim, um monte de coisa lá e tal, né? Infelizmente. Vamos lá, galera, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje são 7 de outubro de 2022. Primeira série do ensino médio. Hoje nós vamos tratar de um conteúdo chamado homeostase. Eita, professor. Pelo amor de Deus, até o nome é difícil. Até o nome é difícil. Não sei nem como é que eu vou fazer para aprender isso aí. Calma. Não vos afobeis. Tá? Não vos afobeis. Você vai entender já já que o assunto de homeostase, que, aliás, devo adiantar, quer dizer equilíbrio dinâmico do corpo, né? É um conteúdo, além de fácil, extremamente importante que você saiba, que você entenda. Por quê, hein, professor? Porque quando a gente fala de homeostase, nós estamos falando daquilo que mais importa na nossa vida. Equilíbrio em todas as áreas. Nós, hoje, vivemos uma vida desequilibrada. E essa vida desequilibrada tem consequências
e traz consequências, e eu devo alertar que elas não são boas. Então, o equilíbrio, e aí, claro que eu vou falar aqui do equilíbrio biológico, do equilíbrio fisiológico, é óbvio, é claro. Temperatura, pressão, pH, do sangue, né, principalmente. Mas eu estou estendendo esse equilíbrio para todas as áreas da vida e nós precisamos disso, não é? Nós precisamos disso. Eu hoje tenho uma vida razoavelmente desequilibrada no que diz respeito a... Porque quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem que dar 2 fatores, né? 2 fatores. Quais são os 2 fatores? O que é o desequilíbrio e o que é o equilíbrio. E eu hoje estou desequilibrado em relação à questão do tempo, em relação à questão do fator que, na minha opinião, é o mais crucial de todos. Me falta uma coisa chamada tempo. Imagina, é realmente uma coisa que eu tenho sofrido. Eu tenho sofrido muito em relação a isso, questão de tempo. Você trabalhar de manhã, você trabalhar de tarde, você trabalhar de noite, estudar à noite, sabe? Cara, tem um preço alto a pagar. E quando eu falo de desequilíbrio, é nesse sentido aí, tá bom? Então, a gente fala de homeostase, estamos falando de equilíbrio. Então, conferir a capacidade dos sistemas biológicos de permanecerem em estado de equilíbrio interno, mesmo em condições de constante alteração do meio externo. Beleza? Então, a capacidade da gente manter o nosso corpo equilibrado é o ponto mais importante. Vai mostrar um livro de século XIX, 1800, anos de 1800 e alguma coisa. 1870, alguma coisa do tipo, em que já se falava de uma coisa chamada equilíbrio. E hoje, o que menos nós temos na vida é esse equilíbrio. Cada vez menos tempo para a gente nos falta. Bom, vamos começar definindo aqui, não é? O que significa, porque eu falei para vocês que não adianta começar a estudar uma coisa se você não sabe nem o que é. Então eu preciso primeiro saber o que é homeostase. Eu já dei uma boa ideia do que é isso, né? Eu já dei uma boa ideia do que é isso. Homeostase quer dizer equilíbrio, tá? Então, quando a gente mantém as condições do meio interno relativamente estáveis e compatíveis com o funcionamento apropriado de suas células, então nós chamamos isso de homeostase. Homeostase. Então, homeostase é a capacidade de manter as condições do meio interno, relativamente estáveis e compatíveis com o funcionamento apropriado de suas células. Então, nós chamamos isso de homeostase. Então, ele diz o seguinte, ó, diversos mecanismos regulatórios são necessários para manter a homeostase. Normalmente, não sei porquê, as pessoas gostam de falar sobre homeostase se referindo apenas e tão somente ao equilíbrio. Mas a gente sabe que não. Homeostase não diz respeito apenas a equilíbrio, temperatura. Homeostase diz respeito também e principalmente a
temperatura, mas também há outras funções fisiológicas, né, no nosso organismo. Muito bem. A homeostase envolve a regulação de quê exatamente? Então, vamos lá. A homeostase, como eu falei, envolve a regulação de vários fatores. Um deles está aqui, ó, temperatura, que eu citei para vocês agora há pouco. A mania de acharmos que homeostase diz respeito apenas à temperatura é que é o problema. Mas não. A temperatura é um ponto importante, aliás, super importante, mas não é o único. Como eu disse, nós temos outros pontos também. Por exemplo, eu vou já falar deles. Nós, seres humanos, temos uma temperatura do nosso corpo que não varia com a do meio. Nossa temperatura não varia com a do meio. Beleza? Nossa temperatura ela é sempre constante. E quando a gente fala de equilíbrio, que é a homeostase, nós estamos falando de equilíbrio dinâmico. Pronto. Equilíbrio dinâmico. Mas como assim, professor, equilíbrio dinâmico? Existe o equilíbrio estático e existe o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático, como o próprio nome sugere, é aquele que é parado. Pronto, acabou. Ele não altera. O equilíbrio dinâmico, que é o nosso caso, é esse o nosso caso, ele é um equilíbrio que tem leves alterações. Vamos pegar o caso da temperatura. A sua temperatura, ela não varia com a do meio. Mas por quê, professor? Porque nós somos animais homeotérmicos. O que quer dizer um animal homeotérmico? Quer dizer que se trata de um animal cuja temperatura não varia com a do meio. A sua temperatura não varia com a do meio. Isso é o que quer dizer. Então, nós, quando a gente vai para tomar um banho sei lá, estou inventando aqui, de piscina, a temperatura lá na piscina pode estar fria, né? Tá baixa, bem mais baixa, e é para estar mesmo, do que a sua. Já é mais alta do que a sua e também é de lascar. Está mais baixo, mas não quer dizer que você, ao entrar na piscina, você vai equilibrar a sua temperatura quando a piscina não. Vamos supor que a piscina esteja com 25 graus de temperatura na água. Você vai estar em torno de 36,5, 36,6, 36,7, tá? E aí a piscina, vamos supor que ela esteja com 25. Ao entrar, sua temperatura vai para 25. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Sua temperatura vai continuar a mesma. Não altera nada. E o seu corpo vai trabalhar para que essa temperatura seja sempre a mesma. Tá? O Horonoazoro. Professor, a nossa temperatura sobe ou diminui com a do ambiente? A temperatura do ambiente. Então, gente, duas informações. Ela sobe e diminui, ela sobe e desce.
Eu acabei de falar para vocês que a nossa temperatura ela não varia com a do meio. Porém, nosso equilíbrio é dinâmico. Está escrito aqui atrás de mim, ó. Nosso equilíbrio é dinâmico. Então, isso significa que vão acontecer pequenas variações. Pequenas. Mas isso não significa que vão ser variações significativas, não. São pequenas variações, tá? Pequenininha. Nada demais. Beleza? Muito bem. Então, eu falei aqui de quê? Da temperatura. Da temperatura. Mas não tem só temperatura. Olha para cá. Além disso, nós temos pH. Professor, o que é o tal do pH? Potencial de hidrogênio iônico. Que é isso? É sabendo se seu sangue, porque no nosso caso esse pH está intimamente atrelado ao sangue. Se o nosso sangue é ácido, se o nosso sangue é alcalino, ou básico, né, a mesma coisa, se o nosso sangue é neutro. O nosso sangue pode obter essas três situações. Porém, para você ter uma ideia, mais uma vez entra em ação a tal da homeostase. Então, o nosso pH, que é para ser um pH, no caso do sangue, né? Próximo do alcalino, do neutro, você não pode ter grandes variações de pH, não. E o sangue não tem. Por quê? Se o sangue tiver grandes variações de pH, você morre. Imagina tu tomar um suco de laranja e morrer. Já pensou nisso? Morreu de quê? Atestado de óbito, suco de laranja. Estranho isso, né? Muito estranho. Morreu de quê, rapaz? Suco de laranja. Tomou um suco de laranja e morreu. Por que isso iria acontecer? Acompanhe comigo. Seu sangue é uma solução tampão. Ave Maria, professor. Santa Maria da Codipe e da vassoura junto. O que é solução tampão? Bom, pessoal, isso aí não é da biologia, não. Isso é da química. Mas vamos lá. Solução tampão é toda e qualquer solução em que, quando você acrescenta pequenas quantidades de ácido ou de base, aquela solução não varia seu pH. Isso é solução tampão. Tá certo? Então, você já está sabendo. É aquela solução que, quando você introduz naquela solução pequenas quantidades de ácido ou de base, ela não altera o seu pH. E o suco de laranja é ácido. O suco de laranja é ácido. Claro. Então, se você pegou e introduziu no seu organismo um suco de laranja, é natural que seu sangue sofra uma pequena alteração quanto ao pH. E essa alteração até ocorre, mas por breve período. E aí ocorre um deslocamento de equilíbrio da reação química com o seu sangue, fazendo com que esse sangue volte para o pH que ele tinha antes. Então, isso é chamado de solução tampão. Beleza, galera? Muito bem. Então, eu tenho aqui 2 pontos bem importantes. pH e temperatura. Tranquilo? Muito bem. Mas nós temos também o quê? Volume e pressão internos. Volume do quê, professor? Volume de líquidos no seu corpo. Nós vamos ver mais à frente que existem líquidos que precisam
por exemplo, a água, estar presente para que as reações ocorram. Beleza? Precisam estar presentes para essa solução ocorrer, para as reações químicas ocorrerem. Concentração iônica e de gases, como, por exemplo, O2 e CO2. Concentração iônica e de gases, O2 e CO2. Também é preciso que haja uma concentração no sentido de manter constante esses gases, o O2 e o CO2, sob pena de nós não termos problemas com ele no nosso sangue. Por exemplo, você sabe que a hematose ocorre lá nos alvéolos pulmonares e lá você tem uma oxigenação do sangue. Quer dizer, você tem entrada de oxigênio no sangue se agarrando à hemoglobina e nós temos saída de CO2 dessa mesma hemoglobina. Quer dizer, essas trocas gasosas que estão acontecendo ao nível dos alvéolos pulmonares é um problema que é solucionado ali. Esse problema é solucionado ali naquele momento ali, tá? Da hematose. Beleza? Então, eu preciso ter um equilíbrio entre O2 e CO2. Preciso ter. Esse equilíbrio precisa acontecer. Mais um que a gente viu. Volume e pressão internos. Concentração iônica de gases. O2 e CO2. Nutrientes e metabólitos. Que é isso, hein, professor? Você não come, meu filho? Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de você comer picanha, né? Filete. Filete com bacon. É bom, eu acho bom. Eu dou valor. Até galinha caipira eu como, acredita? Eu não tenho esse negócio, não. Tenho não, meu negócio é estar gostoso. Pense, você quer viver zangado? É ir para um lugar, né? E chegar lá com toda a expectativa do mundo numa comida. Por isso eu quase sempre vou para o primeiro lugar. Quase sempre. Porque eu já sei como é. Né? Quando eu vou para um determinado local, que eu já conheço ali, quando eu chego lá, o cara sabe, professor, eu já sei como é que o senhor quer. Tem um lugar que eu vou ali, eu adoro frango desossado, um frangozinho. O cara sabe como é que serve. Eu não preciso nem, na hora que eu chego, já sei, foi frango que o senhor pediu? Foi. Pô, já sei como é. Você pediu picanha? Picanha, né? Pediu? Foi. Pô, eu já sei como é, ao ponto. E abre de carne assada demais. Se é carne assada demais, eu como bife lá em casa. Pense no negócio que eu detesto, é o cara chegar com toda uma expectativa do mundo numa comida e sair de lá frustrado. Sabor, meu negócio é sabor. Se for Marisabel, e eu adoro Marisabel, tem que ser boa, tem que ser saborosa. Eu adoro frutos do mar, já disse isso aqui não sei quantas vezes. Tem um lugar que eu vou ali, que eu peço, já sei qual é o prato que eu peço, meu amigo. Ô, rapaz, já vou amolando os dentes, já. É bom demais. Hein? Ô, bichinha. Ô. Tem um prato acolá que eu vou experimentar. Tilápia ao molho de camarão. É novo, nesse lugar é novo. Eu vou lá. Tilápia ao molho de camarão. Deve ser uma delícia. Desse lugar eu experimentei um bocado de coisa, mas esse daí é um prato novo e eu quero experimentar. Desse lugar que eu vou, quando a pessoa pergunta, pede o que? Eu digo, o que você pedir daí eu como. Porque eu sei que é bom. Né? Aí eu fico, você fica, não é? Você não come, meu filho? Nutriente. Tudo que você come, de tudo que você se alimenta, ele é convertido em coisa boa para você,
comidinha. Ah, beleza. Nutriente, convertido em nutriente. Esse nutriente é utilizado no seu organismo para lhe manter vivo. Ou você acha que a energia que você consegue para se manter vivo, piscando seu olho, mexendo no celular, fazendo as coisas de Libras aí, eu aqui, ó, cantando Você é Doida Demais, né? E por aí vai. Tem uma música desse cidadão que é conhecida também. O Bebum, o nome da música. Sabe qual é? Conhece não? Pois fica comigo aqui até o segundo horário que você vai ouvir. Ó, gente, hein? Pois é, tem que fazer a, né? Já comeu sushi, professor? Estão perguntando aí. Eu só comi sushi cru e os hot. Só comi sushi cru e hot só. Hot é uma invenção brasileira, tu sabe, né? Hot não é sushi original, tá? É sushi primeira linha. Não é sushi original. Mas o brasileiro gosta de inventar as coisas? Não, tem um exagero. Tem até de frango. Rapaz, tem uns que eu vou dizer um negócio. Pois hot, sushi hot, é pura invenção do brasileiro. Pura invenção. O sushi, ele é originalmente uma comida crua. Originalmente. Ô, rapaz, que quando eu vou para um lugar, eu adoro, meu irmão. Tá perguntando se eu gosto. Eu adoro. Eu amo. Eita, não me deu vontade. Eu lembrei de outra coisa aqui. Tudo isso que você come, não importa se é pecanha, se é filete, se são frutos do mar, ou sushi. Meu filho chamava era mashimi, ele não sabia chamar. Papai, vamos comer sushi e mashimi? Eu digo, primeiro que só é ou uma coisa ou outra, não são as duas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. E o nome não é mashimi, não, é sashimi. Aí não sabia chamar. Então, qualquer coisa dessa que você coma, se transforma em nutrientes para você. E aquilo que não é mais utilizado, que não presta mais, que não serve mais, é transformado em metabólitos. Até isso, cara. Tu tem que fazer o equilíbrio entre aquilo que você come, tá? Ou seja, que vai se transformar em nutrientes para você, com aquilo. Se você comeu, você tem, obviamente, aquilo que você comeu vai se transformar em nutrientes. Mas esses nutrientes, quando digeridos, se transformam em metabólitos. Será que esses metabólitos são bons? Até isso tem que ter um equilíbrio. Show! Vamos lá. Olha o que foi que eu botei aí para você pensar, olha aí. O bichinho está com uma carinha assim, meio de quem comeu e não gostou. Por que é importante ter fluidos intra e extracelulares com composição diferente, hein? Hein? Sei lá. Isso aí é a cara do aluno do Canal Educação, estudando muito para o Enem. Né? É a cara do aluno do Canal Educação. Então, querido, ó, vou até botar bem aqui, ó. Aluno, Canal Educação. Pronto. Olha a cara do aluno Canal Educação aí, ó. Tá aí, ó. Então, veja bem. Pessoal, nosso corpo tem milhões de células. Cada célula é uma estrutura isolada dos demais. E tem que ser. Porque se essas células não forem isoladas dos demais, eu não posso ter, de jeito nenhum, um meio interno diferente do meio externo. Como é que eu vou dizer assim, ó? Olha, esse meio aqui é um meio interno. Esse meio aqui é o meio externo. Como?
Se a composição do meio interno e do meio externo são a mesma. É a mesma coisa, é a mesma composição. Então não faz sentido eu dizer que tem meio interno nem meio externo. Então a importância é manter exatamente esse equilíbrio. E aí lembra que eu falei para vocês que eu ia falar sobre ter água, não é? Nos organismos? Gente, só para vocês terem uma ideia, o nosso corpo tem aproximadamente 2/3 de água. 2/3 de água. Falar em água, eu vou beber bem aqui. Né? Aqui em Teresina, meu amigo, se o cabo já tem que tomar por dia 2 litros, mais ou menos, de água, em qualquer lugar do mundo, em Teresina você tem que tomar 4, 5. Se você estiver bem de saúde. Como é? Se você estiver bem de saúde. Por quê? Se estiver ruim, tem que beber mais, verdade. Rapaz, aqui em Teresina o cabo... Rapaz, tu é doido, meu irmão, aqui é quente demais. Ave, mas santa mãe da Codipe. Rapaz, de tarde, quando o cara sai assim, ou no carro ou moto, eu não... Você olha assim pro asfalto, chega o bicho tá fazendo assim, ó. Calor. Ave, mano. Pessoal, 2/3 do nosso corpo é água. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que ela é importante para 2/3 do nosso corpo ser só água? 2/3 do nosso corpo é água. É muita coisa. Não é? O restante, o outro 1/3, aí tem outras coisas. Mas 2/3 é água. Em média, né, gente? Claro. Por que, professor, você está dizendo em média? Porque assim, ó, num bebê, ele tem um percentual de água muito maior do que de um idoso. Vocês já viram o percentual, vocês já pegaram na mão de uma pessoa, de um bebezinho, é bem inchadinha, né, a mão dele, né, do bebê? É porque é bem hidratadazinha, novinho, né? Pois é. Se você pegar numa pessoa idosa, de 65, 70 anos de idade ou mais, você vê que ela é toda enrugadazinha, não é? Pois é. Ela é toda enrugada porque houve perda de água. Também as células que compõem aquele tecido já tem um tempo já de vida, né? Um bom tempo de vida. E aí, claro que tem sempre ali os seu desgaste. Mas, de um modo geral, é isso que eu acabei de dizer aí. De um modo geral, é isso que eu acabei de falar. Esse negócio de idoso aí, eu me lembro que eu levei a mamãe uma vez ao médico, né? E aí, ela se consultando lá, queria saber que mancha era aquela na pele dela. Queria saber, tinha umas manchas aparecendo, umas petequezinhas, na mão, na perna, um bocado de lugar. Aí eu disse, mamãe, pô, vambora. Ela foi comigo. Chegamos lá, o médico olhou para ela e disse, olha, dona Ana, isso aí na senhora são manchas senis. Aí ela olhou para mim, também não disse nada. Quando saiu, disse assim, rapaz, aquele médico é doido. Será que ele está me achando com cara de velha? Eu digo, mamãe, eu acho que é. Disse, rapaz, como é que pode um negócio desse, hein? Como é que pode? Mancha senil. Senil quer dizer manchas de idade, né? Ela não aceitou, não, pá, a comadre só quer ser nova. Ah, rapaz, não estou dizendo mesmo um negócio desse. Pegou se não voltava mais não, nesse aí eu não volto mais. Digo, pois está certo. Tudo bem, só porque chamou a mulher de idosa de uma maneira mais elegante, né? Foi educado, manchas senis. E ela ainda não gostou. Imagina.
Pegou A, comadre. A tia pegou A. Rapaz. Meu Deus do céu. A água pode ser considerada o quê, gente? Solvente biológico. É solvente universal, tá? É solvente universal, mas também é solvente biológico. Professor, o que é que isso significa? Significa que você está utilizando uma substância que é usada praticamente em tudo no seu organismo. Praticamente em tudo. Né? Por exemplo, reações químicas de síntese, quer dizer, reação de produção, reação de síntese tem água no meio. Reação não de síntese, mas reação de hidrólise, de quebra, tem água pelo meio. Reação de hidrólise é que tem, né, gente? Porque a reação de hidrólise é aquela reação onde ocorre a quebra de alguma coisa na presença da água. Tem que ter água. Não tem jeito. Então, nós estamos falando de quê? De uma substância extremamente importante no nosso organismo. Gente, falar de água é algo assim. Aliás, nós só conhecemos a vida, né? Baseado em quê? Em água. Então, ó, eu vou escrever aqui, ó, do jeito que a gente conhece. Sem água, não existe vida. Sem água, não existe vida. Eu estou falando aqui da vida como nós conhecemos. Se eu for tratar com vocês aqui de outra perspectiva de vida, aí é outra história. Pode ser que exista vida aí fora da Terra. Nós não estávamos outro dia falando aqui disso. Fora da Terra, né? Que tenha vida. Ou que não precisa de água. É vida, mas não precisa de água. Tá bom? A água encontra-se distribuída pelos diversos compartimentos do meio interno. Claro, falou de célula, o seu meio interno tem água. E tem muita água. Mas olha, gente, muita água mesmo. Bastante água mesmo, tá? Então, é óbvio que a gente tem que compreender que essa água, como eu já falei, ela tem importância nas reações de síntese, nas reações de hidrólise, elas são extremamente importantes. Tá bom? Muito bem. Boa participação. Deixa eu passar. Compartimento intracelular, mais ou menos 40% do compartimento intracelular é água. 40% é muita coisa, né? Tu pegar uma célula e ver que 40% do que tem ali dentro é água. Será que os reptilianos precisam de água, professor? Todos os seres vivos precisam de água. Todos, sem exceção. No exception, sem exceção. Não, são répteis. Reptilianos são répteis. Tem? Aí se estiver falando de alien, aí eu não sei, que eu nunca vi um alien. Nunca analisei um alien, né? Para saber se ele precisa de água ou não. Teria que fazer análise bioquímica da composição dele, para a gente poder saber, né? Eu não tenho nem ideia. Os aliens só existem na nossa imaginação, né? No nosso pensamento. E nos filmes aí de Hollywood, tem um bocado. Nesses filmes aí. Já assistiram Independence Day? Muito bom. Pois é, aí fala dos alienígenas lá, né?
Excelente. Tem um filme bem antigo, mas muito bom. Depois vocês procuram. Alien, o oitavo passageiro. Cara, esse filme é massa. Eu me lembro, eu era criança. Não, eu também não era assim, criança não. Mas era um adolescente. Hã? Mais ou menos, é. É antigo pra caramba esse filme. Alien, o oitavo passageiro. A atriz é aquela Jamie Lee Curtis, que faz o Halloween. O filme Halloween. Aí lá é a história da nave espacial, né? Tal. Pessoal Rapaz, não, eu menti. Ele não é antigo, não. Ele é muito antigo. Sabe de quando ele é? 1979. Meu pai amado. Santa Maria da Codipe. Agora esse daí é velho, viu, velho? Eu sabia que eu me lembrei aqui. Eu não sabia a data exata, mas eu sabia que era bem antigo. Rapaz, 1979, aí pode botar é tempo, viu? Eu não era nem nascido. Oxente, falando sério. Se quiser, eu mostro aí pra ti. Para a pessoa duvidando aí da identidade da gente, rapaz. Tá vendo? É sério, tô falando sério, não era não. Faz as contas, eu tenho 42 anos. Faz as contas aí. Faça as contas aí. Se você fizer as contas, você vai ver que eu não era nem nascido. Não, a aluna duvidou. Ela me ofendeu. Desse jeito ela me ofende. Bom, vamos lá. O que mais? Água presente dentro de todas as células do nosso organismo. Claro. O que mais? Pode variar bastante. Varia. E eu disse a vocês que basicamente depende de 3 fatores. Quais são eles? Idade, espécie e... O que mais? Tecido ou órgão que é levado em consideração. Idade, espécie, tecido ou órgão que é levado em consideração. Por exemplo, se tu pegar o tecido nervoso, ele é um tecido que tem alta taxa metabólica. Então, a quantidade de água dele é maior. Se você pegar, por exemplo, você me compara com o Nerison, né? O Nerison é uma pessoa idosa. Eu sou novinho cheirando a leite ainda, né? Comparando com o Nerison. O Nerison é idoso, cara, é bem idoso. É uma pessoa que já devia estar aposentada, inclusive. O Deobaldi. Então, olha a diferença. Ele tem bem menos água do que eu. E se você pegar um bebê, tem bem mais água do que eu. Então, quanto menor a idade, maior a quantidade de água. Beleza? Então, varia muito. Varia também em relação, se você pegar, por exemplo, o compartimento extracelular, em torno de 25%. Aí depende, fluido intersticial é 16%, água plasmática, ela é em torno de 5%, a água transcelular em torno de 3% e assim vai. Tá? Então, mas você vê, há uma diferença muito grande entre essas quantidades, né? Com relação à membrana celular, professor, com relação à membrana celular, o que você está vendo aqui é o seguinte, deixa eu marcar aqui para você, pronto, aqui ó, membrana celular aqui também, ó, tá aí ó, tá bem aí ó. E o que é que você tem entre as duas membranas, professor? Você tem o espaço intercelular, desculpa, entre as duas células. Então, peraí, ó, deixa eu explicar. Aqui você tem célula 1
E aqui você tem célula 2. Deixa eu organizar aqui. Célula 2. Tá aí, ó. Célula 1 e célula 2. No meio, o espaço entre elas. O espaço intercelular. E eu só posso dizer que se trata desse espaço, porque em cima você tem uma célula, embaixo você tem outra. Então você tem um espaço inter, quer dizer, entre as células. Tá? Muito bem. Bom, de que essa membrana plasmática ou membrana celular é formada? Do que ela é formada, gente? Pessoal, a membrana celular ou membrana plasmática, ela é formada de uma coisa chamada lipídios e proteínas. Então, basicamente, a membrana celular tem 2 componentes. Daí a gente dizer que ela tem composição lipoproteica. Lipoproteica. Ou seja, composição de lipídios e de proteínas. Então, composição lipoproteica. Lipoproteica, lipídios e proteínas. Beleza, galera? Tá, professor, mas é só isso? Cara, não, só isso não. Além de lipídios, além de proteínas, a gente também tem uma bicamada lipídica, né? A gente também tem colesterol, tá aí. E a gente tem também carboidratos. Carboidratos. Pronto. Além de lipídios e além de proteínas, você tem carboidratos e colesterol, tá bom? Então tem todos esses componentes aí na membrana plasmática que isola o meio interno, separando, tornando diferente do meio externo. Isso porque a membrana plasmática tem uma característica muito importante, chamada permeabilidade seletiva. Vou já mostrar para vocês. Então, você já sabe qual é a composição. Tá? Você já sabe qual é a composição dela. Já tem aqui 4 componentes básicos da membrana plasmática. Ou membrana celular. Tá aqui, ó. Pronto. Então, você tem, olha aí, mostrando tridimensionalmente, não é, a membrana plasmática. Ele está mostrando aí os fosfolipídios. Lembra que eu disse que é uma bicamada de fosfolipídio? Pois é isso aqui, ó. Fosfolipídio. O que mais, professor? Proteína. Está aqui, ó. Molécula proteica. Esse negócio grandão que você está vendo aí, todo dobrado, todo estranho, é proteína. É uma molécula de proteína. Beleza? Mas além disso, você tem algumas moléculas de colesterol aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, aqui, pronto. Aí são moléculas de colesterol que estão presentes nessa membrana.
Se você observar todos esses pontos aí, deixa eu fazer aqui que eu não fiz. Né? Eu vou colocar para você também os carboidratos, são assim, ó. Pronto. Aí são carboidratos. Para você entender melhor essa coisa aí da composição química da membrana celular. É importante demais que você conheça. Somente a partir desse conhecimento da membrana celular é que você consegue saber como ocorre a seleção de substâncias que entram no meio ou que entram no meio intracelular, né? Ou saem de lá, indo para o meio extracelular. Porque o comportamento da membrana com as substâncias de um modo geral não é o mesmo. É um comportamento diferente para cada substância. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina aí a glicose. O sonho de todo açúcar é virar glicose. Né? O sonho de todo carboidrato é virar esse açúcarzinho que vai virar glicose. Aí o que que ocorre? Você tem aí uma substância que tem preferência para entrar na célula. Preferência como assim, professor? Quando precisa de energia, o nosso corpo recorre primeiramente a quem? Quando tem energia, nosso corpo recorre aos carboidratos. Os carboidratos. Primeiro, nosso organismo, pessoal, é viciado em açúcar. O nosso organismo é viciado em açúcar. Esse açúcar, como ele tem preferência para entrar na célula, a célula tem moléculas só para receber açúcar. Só para você ter uma ideia. A membrana da célula tem receptores que indicam que está chegando açúcar e as proteínas ali específicas, elas fazem somente uma coisa. Receber o açúcar, dá um pequeno giro, são as chamadas permeases, e joga esse açúcar para dentro. Então, a célula adora açúcar. Adora açúcar. Né? Aqui é para a gente poder entender isso daí, de um modo geral. A presença de proteínas confere capacidades especiais às membranas, por exemplo, a permeabilidade seletiva, que nós vamos falar aqui. O que é a permeabilidade seletiva? Tá? Vamos ver aqui, ó. Tá aí, ó. Essa imagem, ela é bem legal. Por quê? Ela mostra a membrana num corte, né, num determinado plano. E você vê aí que se trata de uma membrana. Você tem distribuídos aí duas coisas, basicamente. Aqui você tem os fosfolipídios e aqui você tem as proteínas. Tá aí, ó. As proteínas. Beleza? Então você tem fosfolipídios de um lado e proteínas do outro. Ora, a proteína, tu tá vendo, essa amarela, é grande pra caramba, meu irmão. Proteína é grandona. Fosfolipídio é pequeno. Você tá pensando que o fosfolipídio... Fosfolipídio, gente, é só isso aqui, ó. Isso aqui é um fosfolipídio. É pequenininho, rapaz. Nada demais, não. Mas ele tem uma camada dupla. Essa bicamada, essa camada dupla de fosfolipídio, ela é uma camada responsável por, juntamente com as proteínas,
por selecionar o que entra e o que sai. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, essas moléculas aqui, ó. Isso aqui são moléculas entrando na célula ou saindo da célula, né? Essas três que eu botei aí estão saindo. Essas três aqui estão entrando. Aqui nós temos um exemplo. Essa bichinha aqui está só entrando na célula, olha. Olha ela. Tá vendo aí? Cara, imagina, o açúcar tem prioridade, meu irmão. Chegou na célula, você tem alguém que tem prioridade para entrar, o açúcar. Precisa de energia. Quem faz isso primeiro é o açúcar. Por isso que é fácil engordar e difícil perder, emagrecer. Engordar é fácil, emagrecer é difícil. Quem disser para você que é fácil é mentiroso. Volta para mim, Janaína. Queridos, nós vamos para o intervalo, são 3 minutos e eu volto na sequência. Até já.